mudança drástica. Aí, Gabriel. Aí, Jorge Jesus no Flamengo. Essa semana terminou movimentada, né? Porque hoje ainda rendeu bastante coisa. Teve o Eric Faria aí falando também, o papá. O Eric Faria, ele gosta, né? Ele paga de amigão da galera aí, dos caras, dos repórteres. Paga de isentão também. Mas é aquela, né, Gabriel? Aliás, ele tomou uma do Tite aí, numa das últimas entrevistas do Tite aí, que ele falou que o Tite estava fechado com o Arsenal, e aí ontem o Arsenal até renovou o contrato do Arteta, e o Tite comeu o toco dele aí também na coletiva. Mas é o seguinte, cara. Vou até compartilhar com vocês, meus camaradinhas, meus amiguinhos aqui. Jorge Jesus. Aí, ó. Mandei o link para você depois dar uma comparada. Beleza. Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo e coloca prazo para a proposta até o dia 20. Não sei se vocês lembram, o Jorge Jesus ele tinha aquele. Ele estava recebendo ainda do Benfica, né? Que ele saiu. E aí, agora, como acaba agora aí já o dele. Tá dando 6 meses, a água tá batendo na bunda. Exato. O Flamengo foi atrás dele, né? O Flamengo foi atrás dele no começo do ano, antes do Paulo Souza, ele não quis. Dizem que o Corinthians também consultou ele e ele não quis. E agora ele veio com essa. Ele revelou ao UOL o seu desejo de voltar. Só que disse que não depende só dele. Aí eu quero saber de vocês daqui da audiência e de você, Gabriel. Você aceitaria Jorge Jesus de volta se você fosse dirigente flamenguista? Assim, já tem movimentos internos que, primeiro, os jogadores estão recebendo recomendações fortes de não fazer jantares ou encontros com o Jorge Jesus para não desprestigiar Paulo Souza. Outro ponto, Marcos Braz tem seu ego ferido naquele momento em que ele não foi pro Flamengo e deixou na mão e teve que optar pro Paulo Souza. E com toda tranquilidade eu falo que o Jorge Jesus é um baita do mau caráter. É um escroto, antiético. Ele tá, inclusive, o que vale colocar, se o time não me quer, eu mesmo peço para sair. Ele falou isso que ele pediu para sair do Benfica. Na mídia portuguesa saiu hoje. O Benfica declarou, na verdade, não. A gente que desligou ele porque ele queria receber a multa. Esse cara, ele é ridículo. Então, e ele fala, tem até o dia 20. Se tivesse algum clube, você acha que ele ia vir com o Pires na mão? A primeira oportunidade que ele teve, ele saiu do Brasil. Pois é. A primeira oportunidade ele teve. Aí os caras falam assim, Jorge Jesus. Agora a mídia inteira vê que esse cara é um escroto. Que ele foi realmente. Mas o futebol dentro de campo, e ele fala assim, com toda certeza eu sei que o Flamengo viria já. Assim, depois que você saiu é fácil falar, amigão. É fácil ele falar depois que ele saiu. Exatamente. Pega lá, assim, tem que abrir parênteses com caras que estão aqui hoje, com Paulo Souza, com Vitor Pereira. Vitor Pereira é mais campeão que esse cara, mas demonstra muito mais humildade. De longe. Muito mais humildade. E, eu mandei aí Abel Ferreira, cara. O que o Abel Ferreira respeita o clube que ele tá e respeita os colegas de trabalho é 1000 vezes mais do que o Jorge Jesus. O legado que o Abel Ferreira... Fala que o Abel Ferreira não deixa legados. Mas o que ele respeita e o que ele defende os técnicos brasileiros, o que ele aponta para o calendário, o que ele faz... Só você abrir o link que eu te mandei, Diogo. Mostra aí o link, inclusive. Eu não sei se o pessoal sabe. Eu vi. Mas, antes de depois até coisa, mostra. Depois mostra isso daí, mas pode falar aí do que o Jorge Jesus fez. É interessante o que você falou, cara, que realmente o Benfica se posicionou hoje, né? E disse que ele não pediu para deixar o Benfica para ir para o Flamengo, não, cara. Né? Que parece que ele soltou essa, né? Lá. Soltou. Que ele pediu para deixar o Benfica para ir para o Flamengo, né? O Benfica falou que não, cara. Foi um péssimo trabalho que ele tava. Que foi um péssimo trabalho, aliás, né? Não tão
ele classificou nas oitavas porque o Barcelona, meu Deus, né? Mas se o Mas é o Barcelona maior, tá bem ali, é o maior investimento da história do Benfica nos últimos 2 anos. O melhor sim, momento do Benfica foi sem o Jorge Jesus. Foi quando, sim. assim, repetindo palavras do jornalista do Fox Sports, o melhor momento do Benfica foi sem Jorge Jesus. Que foi quando ganhou do Ajax do Antony e classificou. Então, esse cara é muito fraco, ele fala muito, entendeu? Que nem o Tite Então, fala exatamente, cara. muito. Eu acho que, sabe qual é o problema, cara? Que ainda surge a sombra de Jorge Jesus é por causa de 2019, cara. E os caras são viúvas, né, Gabriel? São. Os caras são viúvas, né, Gabriel? Não adianta, mano. Os caras são viúvas dele, porque, tipo, depois dele, querendo ou não, não apareceu ninguém, mano. Até apareceu o Rogério Abre Ceni, né? aspas. Rogério Ceni foi campeão brasileiro e a torcida quer um futebol igual que 2019. Gente, aquilo foi atípico. O Flamengo não é aquilo. O normal do Flamengo não é aquele. Aliás, o Rogério Ceni, ele não teve respaldo. É diferente de um bom trabalho. Quem não respaldou ele foi a diretoria. E aí o Flamengo opta pelo Renato Gaúcho, que era um desejo da torcida também. E aí, o que os comentaristas, inclusive do F90 da ESPN, comentaram. Se o Flamengo fizer a troca pelo Jorge Jesus, eu não tô falando vai ter flamenguista que pensa, tá com medo que o Jorge Jesus volte. Não. Mas é o Flamengo, é o diretoria de futebol do Flamengo assinar assim. Eu sou um incapaz e quem foi responsável totalmente por 2019 foi o Jorge Jesus. Exatamente, e não o elenco em si, né? Não, a Não o elenco todo em diretoria, si. o elenco, todos se demonstram incapazes e só estão. E qualquer errinho que o Jorge Jesus tiver, a, a mesma galera que faz assim pra ele vai fazer assim, Vai, na vai. hora. Aliás, Gabriel, vou até botar um videozinho aqui de 50 segundos que você falou do Vitor Pereira, né? Que o Vitor Pereira tem mais títulos. E, aliás, que para quem não lembra, o Vitor Pereira conquistou o Campeonato Português de 2012 contra o Benfica. Esse aqui agachado é o Jorge Jesus e ali é o Vitor Pereira. Ele conquistou, mas não só conquistou, como ele deixou também uma. Ele deixou umas palavras aqui sobre o Jorge Jesus, eu gostaria que vocês ouvissem. Palavras do Vitor Pereira, hoje treinador do Corinthians. O Jorge Jesus, a sensação que tenho, isto já não é de agora, é de muitos anos, é que quando há mérito, o mérito é dele. O mérito para os jogadores, nunca, a percentagem de mérito para os jogadores, ou mesmo para a estrutura do clube, é sempre pouca, porque sobra muito pouco. E essa apreciação vem um bocadinho dentro daquilo que é a personalidade dele, o egocentrista, que olha para o seu umbigo, olha para o seu, recorda-se, a mesma pessoa que não viu o penalti contra o Guimarães, provavelmente não terá visto os penaltis que tivemos na Supertaça, a nosso favor é que não foram marcados, e provavelmente não terá visto que o golo do Nolito é preciso de fora de jogo. Portanto, isso não vê ele porque olha para o seu umbigo e olha para si próprio, e quando assim é difícil atribuir o mérito aos jogadores, que realmente o mérito tem que ser deles. O Jorge. Bom, tá aí. Ó, e Acho olha, que o Vitor Pereira não gosta muito do Jorge Jesus, viu? não, e olha como a filosofia do Vitor Pereira e do Abel Ferreira são até semelhantes. Ambos dividem essa responsabilidade, tipo, se ganha, ganha todos juntos. Se perde, perde todo mundo junto. O do Jorge Jesus não, cara. Ele sempre se coloca acima de todo mundo. É ridículo esse cara. Exatamente. Aí o que eu tava citando, já que uma vez você abriu brecha para falar de Vitor Pereira, eu vou abrir e continuar aqui do Abel Ferreira. Abel Ferreira ele fez uma palestra essa semana na CBF. Ele fez uma palestra que era para ter sido de 1 hora e meia, que se estendeu para 3 horas, com pelo menos, sei lá, 100 técnicos, entre jovens e técnicos conhecidos. Entre eles, você tinha Cristóvão Borges, você tinha Barbieri, e ele. Jovem, É? É, jovem Gustavo Borges. não, tinha jovens e tinha, por exemplo, tinha um jovem lá, que é um dos caras que é conhecido, que é um cara que tem curso até na UEFA, foi assistente de alguns técnicos também, e assim vai, teve comentários deles, né?
o Abel Ferreira fez uma palestra contando toda a história dele, as dificuldades que ele teve, a maneira que ele ouviu os técnicos, assim, o Salomão Borges achou sensacional. Ele citou, por exemplo, o Barbieri e o Bragantino como times organizados, e, pô, ele nem sabia que o Barbieri estava lá, então ele respeita os colegas dele. Ele cita trabalhos do futebol brasileiro que são até exemplos para ele. Pô, e óbvio que o Barbieri vai se sentir prestigiado por um bicampeão de Libertadores falando dele assim. E ele até fala: o que eu puder fazer pelo futebol brasileiro, eu vou fazer, porque é onde eu cresci, onde me amadureci com o técnico. Diferente então do Jorge Jesus. Então faça, suma desse clube imundo aí, vai embora do Brasil. Pô, você já fez muito por nós. Pronto. É só vazar, irmão. Isso daí é o medo, né? Esse é o medo desse cara. Vaza. Não, é chatão também. Esse Abel Ferreira é chatão. Se acha o dono da verdade. Se acha o dono da verdade. O quê? Briga com o juiz todo jogo, não aceita juiz, não aceita ser contrariado, briga com o juiz, briga com o comentarista, briga com o apresentador. É o dono da verdade. Ele é o dono da verdade. Peraí. Ele não pode, ninguém pode falar nada dele. Ele é o dono da verdade. Que comentarista ele brigou? Procura aí. Pelo amor de Deus, ele brigou ele brigou com o Neto. Mas o Neto falou uma merda gigante dele, foi xenofóbico. Por aí, garoto. O cara foi xenofóbico. Você vai ver. O cara foi xenofóbico, ele se vai defender? Não, xenofobia não. O Neto vai falar muita besteira, mas ele briga com todo mundo. Ele briga com todo mundo. Onde que... se fosse assim, se é o Renato Gaúcho, que briga também com a galera, fala merda de todo mundo, ninguém fala. Não, Renato Gaúcho, isso aí nem existe mais. Tá batendo em morto. O Cuca também. Tinha umas estreladas. Abel Braga? Putz! É uns caras que também vivem tretando. Agora, só porque é gringo, não pode discutir com comentarista. Pode. É que o Abel Ferreira, ele fez muito mal ao futebol brasileiro. Ele fez muito mal ao futebol brasileiro. Mas aqui, se fosse do Corinthians, ele já tava na seleção, né? Ainda falando... Pior que seria mesmo. Ainda falando sobre o JJ aí... E talvez teria Mundial, né? Não, com certeza teria. Aí ele teria. Isso é um fato, né? Ele teria Mundial. José Mourinho enviou mensagem de apoio a Paulo Souza após frases de Jorge Jesus. Mais de 30 pessoas, entre técnicos, atletas e dirigentes, procuraram o técnico do Flamengo, até pessoas do Benfica. Abel Ferreira, que a gente está falando, e Vitor Pereira, que também nós falamos aqui, também não gostaram, e pelo jeito também entraram em contato com o cara. Quer dizer, é o compatriota dele, deu uma queimada dele legal, cara. Tipo assim, o cara já não tá com um ambiente legal. A gente comentou até algumas lives atrás aqui mesmo no Boleirebas, né? Que jogador não comemorou com ele, diretoria queimando o cara, né, Gabriel? Tava dando uma queimada nele, né? Também queimando o cara. Sim. E aí, tipo, essa semana eu vi, não sei quem falou, que o Flamengo ganha, faz resultados, mas joga mal, não joga bem. Não sei o que lá. Então, não, mas realmente o Flamengo ele não tá com bom futebol. Mas assim. Só que assim. Mas só pra terminar, o cara já tá num limbo que não tá legal. Não tá legal. E aí vem mais um desses que eu falo, né, mano? Eu odeio criticar e falar que jornalista, entre aspas, pô, mano. Mas é um cara que meio que já é quase um Juca Kfouri da vida, né? Também já perdeu a mão aí da carreira. Já se confundiu tudo na carreira, nem mais para falar que o que ele faz é jornalismo, que é o Renato Maurício Prado. O Renato Maurício Prado, que foi ele que deu essa entrevista, né? Que cavou, né? Ele cavou o cara lá. Então, o Renato Maurício Prado cavou o cara lá dentro e jogou essa bomba lá dentro. É uma bomba que vai explodir em cima de todo mundo. Vai explodir em cima de jogador se perder pro Botafogo, se não for bem contra o Botafogo. Vai explodir em cima do cara que já estava ruim, o treinador Paulo Souza, e vai explodir em cima da diretoria, porque vão dizer que vai ter que desarmar essa bomba. Já existe a bomba, Jorge Jesus lá dentro do Flamengo. Diogo, vindo do Flamengo, nada contra o Paulo Souza. Mas vindo do Flamengo, eu torço para acontecer do Jorge Jesus assumir. Que eu quero ver Abel Ferreira e Vitor Pereira dando na cara do Jorge Jesus. Ia ser muito louco ver os portugueses amassando esse cara depois. Com todo respeito ao Paulo Souza. Ia ser muito da hora ver o Jorge Jesus apanhando dele.
Só para ele baixar a bola dele, que também ele se acha muito. Não, pois é, e ainda tem essa, né? Ah, Ainda tem essa. Eu acho. você falou do Renato Maurício Prado. O Mauro César comentou também sobre, mas a opinião dele eu concordo. Que ele fala, né, que o Jorge Jesus saiu do Flamengo e largou o Flamengo, né? O Mauro César falou, é verdade. Vai falando aí que eu Eu vou tô tentar buscar procurando. aqui. Não, é justamente, eu não lembro, eu tô caçando aqui, eu tô vendo no TNT Esportes aqui, mas não acho a aspas dele certinho. Tá aqui, ó. Foi ontem, né? 5 de maio, né? Eu tenho aqui a É isso. sequência, ó. Vamos acompanhar aqui, ó, a sequência do Manja. Mauro César, mais conhecido como Manja, pela mídia, pelos amigos. Ó, sejamos diretos. Quando falou tudo aquilo, obviamente Jorge Jesus sabia que uma volta dele ao Flamengo ficaria mais difícil, quase impossível. Tamanha a celeuma criada. Acham mesmo que a atitude foi de quem deseja voltar? Aí ele fala mais aqui, ó. Quero voltar ao Flamengo, mas não depende só de mim. Posso esperar até dia 20. Depois, tenho que resolver minha vida. Lixo de postura do homem que abandonou o Flamengo em 2020. E isso independe de o trabalho do Paulo Souza ser bom. Olha, lixo de trabalho, hein, Gabriel? E aqui, ó, muita ingenuidade acreditar em que a volta de Jesus, só que a volta de Jesus ao Flamengo significaria certeza de sucesso. Era muito, mas muito provável que uma hegemonia fosse construída se ele ficasse. Não quis. Clube tem que seguir em frente sem ser refém, ainda mais depois da vergonhosa cavada. E isso é um fato. Ele falou aqui, ó. Jorge Jesus se acha maior e mais importante do que o Flamengo. Tinha todo o direito de ir embora em 2020, mas saiu de uma maneira nada legal. Deixou o clube na mão. E age como se os rubro-negros tivessem que ficar de joelhos diante dele. De fato, os sem amor próprio seguem assim. Palavras de um flamenguista também aqui, que já faz tempo que vestiu a camisa do Flamengo e deixou muito ser jornalista, né? Largou o jornalismo e virou influencer do Flamengo. Pois é. Bom, é isso, né, cara? Então, assim, o Jorge Jesus, para finalizar, eu concordo aqui com o Mauro César na questão que o que o Abel Ferreira hoje é no futebol brasileiro e no Palmares, o Jorge Jesus já era para ter sido. Bastava ele permanecer. Aquele time do Flamengo jogava melhor que o do Palmeiras. Vamos Que o do pontuar, Palmeiras... vamos pontuar. No momento que ele saiu do Flamengo, um pouco antes, ele já era contestado, porque ele já não estava com o mesmo ritmo de antes. Tá? Não é que Mas mesmo era assim, certeza. né, cara? Ele saiu campeão lá contra o Fluminense, né, cara? Mas assim, o Flamengo jogava melhor que o Palmeiras. O Palmeiras joga muito. O Palmeiras do Abel Braga não joga um futebol tão bonito, joga com resultado. Ferreira. Isso. E Eu nem sei o nome desse cara, Abel Ferreira. Joga mais por resultados. É um time de resultados. não esse ano, né? Não esse ano. Pegou quem, né? Porra, Mais o time do. Mais o time do. Desculpa. Time reserva, Gabriel. Time reserva. Não, aqui não é time reserva. Eu ia falar que o São Paulo, por exemplo, meteu um 4x0 num clássico. Mas o São Paulo, você vai contar o São Paulo? Pô, então isso aí, desculpa aí. São Paulo não existe mais, né? Fechou. Qual que é o tempo aí? São Paulo não conta mais no futebol, gente. Não tem tricas para defender eles, a gente deita, né? Não, fechou. Eu entendo. Mas assim, só para finalizar, eu acho que o Jorge Jesus teve a chance de realmente se eternizar até no futebol brasileiro, ser um Abel Ferreira, mas não quis, preferiu ir embora. E agora, como disse o Manja, Mauro César, teve um lixo de postura e abandonou o Flamengo e agora quer voltar desse jeito que sem chance. Comparando mais uma vez um cara que é fera e um cara que é lixo. Abel Ferreira teve a oportunidade de sair do Palmeiras. E Abel Ferreira também já deu na cara do Jorge Jesus, tá? Ele com um pequeno paok, né, pode dizer, contra o Benfica, eliminou da pré-Champions League ali o Benfica do Jorge Jesus. E daí ele veio pro Palmeiras depois.